Olá, meus amores, tudo bem com vocês, meus lindos? Tô morrendo de saudade de vocês. Vocês não imaginam quanto. Mas vamos lá, né? Com a nossa nova videoaula sobre o ser humano nos reinos dos animais. Vamos continuar a nossa segunda unidade, tá? Vamos lá. Bom, o homem, ele tem uma classificação. Lembra que nós estudamos na outra aula dessa segunda unidade, nós estudamos sobre a classificação de alguns animais. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a classificação do homem, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui rápido para vocês, para poder eu estar sinalizando e vocês estarem olhando, tá? O reino que o homem faz parte é a animalia, que também é chamado de animal, tá? O que diferencia o homem, tá, de outros animais? Bom, na parte do reino, não diferencia muita coisa. O que vai mudar é a parte do filo e da classe, tá? A maioria dos animais, eles são classificados em como? Lembra que eu ensinei para vocês a classificação dos animais? Bom, os animais, eles são classificados em quê? Vertebrados e invertebrados. O homem, ele já é vertebrados, tá? O ser humano, eles são vertebrados. Mas qual é o filo pro do homem? O filo é cordata, tá? Que são os cordados. Professora, o que significa esses filos cordados? Os filos cordados significa que nós temos a coluna vertebral, que nós temos o cérebro, tá certo? Mais avançado, mais evoluído. Bom, a classe mamária, ou seja, a classe dos mamíferos. Essa classe dos mamíferos quer dizer o quê? Existem características marcantes que possuem a classificação de mamíferos. Quais são? Apresentam o quê? Glândulas mamárias. Apresentam o quê? Glândulas mamárias são essas? São as glândulas mamárias, os seios, os peitos da mãe, né? Que vai amamentar com leite materno. Isso é uma característica dos mamíferos, tá? E também o desenvolvimento do embrião do filhote dentro da barriga da mãe. Também é uma classificação peculiar somente da classe dos homens, dos mamíferos, tá certo? E também interessante é o seguinte: a presença de pelos no corpo, tá? É a classificação dos mamíferos também. Isso é peculiar somente dos mamíferos. Somente o homem são mamíferos? Não, não é só o homem que são mamíferos, tá? Existem outros tipos de animais que também são mamíferos, mas hoje nós vamos adentrar e estudar somente sobre o homem, tá certo? Filo, como eu falei para vocês, são cordato, tá? E a ordem do primata. Professora, o que significa a ordem dos primatas? É que os homens, segundo a teoria de Darwin, o homem veio ou se originou através dos primatas, dos macacos. Quem são esses primatas? Inclui os chimpanzés, os gorilas, os saguis, babuínos e por aí vai. Mais adiante eu vou explicar melhor sobre isso, tá? A família é a família Hominidae, ou seja, essa família é dos hominídeos que ocorreu uma evolução do chimpanzé, do gorila e do orangotango para chegar até o homem, segundo a teoria evolucionista, tá? O gênero Homo e a espécie que foi a evolução a mais evoluída de todos, que é Homo sapiens, que é a espécie que nós fazemos parte, tá certo? Vamos lá. Bom, é importante vocês saberem que o ser humano, com o passar do tempo, houve evolução, né? E se vocês perceberem também, os macacos têm esse polegar. Só que o polegar do homem, ele é mais evoluído do que o polegar dos macacos, dos primatas. O polegar, em oposição oposta aos demais dedos, facilita o quê? A manipulação de objetos, tá certo? A principal característica do polegar é o fato dos dedões serem opositores, ou seja, eles fazem oposição aos demais dedos e permite você segurar coisas finas, por exemplo, objetos com mais firmezas, com mais precisão, tá certo? E é interessante também vocês observarem, deixa eu pegar aqui, a função de pinça que o polegar tem, de pegar as coisas, tá? Contudo, o que torna o homem diferente dos demais primatas é o fato da nossa capacidade de dobrar o dedo mínimo e anular.
essa dobragem, né, essa manipulação de dobrar o seu dedo mínimo e anular sobre a palma da mão e tocar no polegar, nós temos essa facilidade, nós temos essa evolução, e os macacos não têm. Ou seja, os primatas, eles não possuem essa evolução, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho também sobre, por exemplo, muita gente pensa que somente o homem, né, possui esses dedos, esses polegares, e não é verdade, tá? Os primatas, de modo geral, têm esse polegar, só tem a função diferente do homem, tá certo? Vamos lá. Bom, aqui é a evolução do ser humano, tá? Segundo a teoria evolucionista de Darwin. Darwin foi um cientista, tá? Que ele, biólogo, ele dizia que o homem veio do macaco. Ele disse que o homem se originou do macaco. E a evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e diferenciou como espécie. Segundo ele, com o passar do tempo, o homem, ele antigamente era um macaco, e aí o macaco foi dotando-se de habilidades diferentes e que foi evoluindo com o passar dos anos. O macaco antes andava de quatro, aí depois o homem, aí foi evoluindo e começou a andar bípedes, no caso, é andar com uns dois pés, tá? Andar sobre as duas pernas, na realidade, né? Bom, atualmente os cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A evidência desse fato é grande semelhança entre os humanos, os macacos, antropóides, como o chimpanzé, que no caso aqui retrata a imagem, tá certo? Bom, a evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos atrás, tá? Nesse período, a população de primatas no noroeste da África se dividiu em duas linhagens, que passaram a evoluir independentemente. Bom, o primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou-se chimpanzés. O segundo grupo se adaptou em ambientes mais abertos, como savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado do berço da humanidade. Ou seja, segundo a teoria evolucionista de Darwin, ele diz que nós evoluímos do chimpanzé, aí depois veio duas linhagens, né? O primeiro grupo os chimpanzés e o segundo grupo o Homo sapiens. Originamos das savanas africanas e eles diz que a África, no caso, é o berço da humanidade, porque o homem surgiu através da evolução dos macacos. Bom, aqui está a evolução dos macacos, que deu origem ao homem, tá? O macaco, com o passar dos anos, foram evoluindo, segundo essa teoria evolucionista, né? E há 300 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens, que é o homem de hoje, né? A evolução do ser humano. Bom, existem características próprias, né, da espécie humana que foram construídas ao longo dos milhares de anos com a evolução dos primatas. Charles Darwin, como eu falei para vocês agora há pouco, que ele que criou essa teoria evolucionista, ele propôs a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, que eram chamados de antropóides, tá? Bom, essa evolução, segundo Darwin, ocorreu devido às habilidades que o macaco começou a ter. Existem várias espécies, né? Várias espécies de evolução que vocês podem ver aí agora. O último, no caso, Homo erectus, que evoluiu inicialmente na África, como eu falei agora há pouco para vocês, ele deu origem depois a Homo neanderthalicus, lá tão difícil até de falar, né? Neanderthalensis, e que já originou o Homo sapiens. Bom, o Homo sapiens, que é o homem hoje, né? Ele surgiu através dessa evolução do macaco, né? Segundo Darwin. E essa nossa aula de hoje, né? É importante vocês terem o hábito de fazer a leitura do livro, por favor. Eu peço que vocês façam a leitura da 214 a 219, tá? E existem duas atividades que eu quero também que vocês façam do livro, da 217 e 220. E também eu quero que vocês façam, né, a teoria dessa evolução aqui, as etapas dessa evolução. Façam no caderno a pesquisa e escreva as etapas da evolução humana, tá? Que são essas etapas aqui, tá? São essas 5 etapas. A última é o Homo sapiens. A nossa aulinha acaba aqui agora. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, só é falar com a Pronel.